permissão para pregar, autorização para fazer a obra de Deus? Será que isso tem apoio bíblico? É o que nós veremos neste vídeo. Fique conosco. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. A nossa preocupação por aqui é ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. A nossa intenção aqui, hoje de forma breve, é falar quanto a esta questão eclesiástica que tem causado muita dor em muitos obreiros, muitos servos de Deus e muitas servas de Deus. Algumas coisas internas que têm corroído, tirado a alegria, desanimado. Se você viu esse título, você viu essa foto e clicou aqui, eu tenho certeza que você sim tem um grande interesse neste assunto. Talvez eu esteja falando agora com alguém que está em uma luta terrível, uma luta interna, não sabe com quem falar, não tem com quem compartilhar e não tem a quem desabafar. Você é pregador, você é cantor e você recebe convites, mas o seu líder, a sua liderança eclesiástica, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o dirigente da congregação, não lhe deixa ir, não lhe permite ir. Ele diz, não, eu te quero aqui e tu tem que me obedecer. Se eu não te deixar ir e tu for, tu está amaldiçoado. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja vivendo isso. Mas será que isso se coaduna com a palavra de Deus? Será que um líder religioso tem todo este poder, tem este respaldo na palavra de Deus para agir desta maneira? Meus amados, eu prometo me esforçar para tentar fazer com que este vídeo seja um vídeo mais curto, mas eu tenho um problema, eu não sei se isso é bem um problema, que eu tenho que explicar, eu tenho que colocar da onde eu tirei aquele raciocínio, da onde saiu aquele pensamento, para os irmãos compreender. Eu tenho isso comigo. Então, os irmãos sejam pacienciosos para comigo e fiquem até o final, porque no final tem uma revelação poderosa para a sua vida. Acompanhe e veja aqui essa ministração destes textos que nós vamos estar abordando aqui. Existem alguns textos da palavra de Deus que nos fazem pensar e refletir quanto a essa questão eclesiástica. Será que eu devo pregar? Ou se uma liderança disse não, como é que eu devo agir nessa questão? Primeiro, eu tenho que compreender quem foi que me deu o ministério. Se foi o homem que me deu aquela função, se aquilo que eu tenho foi algo que eu recebi de homem, então, logicamente, que um homem pode ali refrear, porque eu estou debaixo de algo que ele me proporcionou e é a ele que eu devo prestar contas. Agora, se eu estou diante de algo que eu recebi do próprio Deus, então aí as coisas complicam. Porque se eu não cumprir, se eu não fazer, se eu não realizar, quem há de prestar contas perante Deus sou eu. Não será a minha liderança quanto ao ministério que eu recebi. É claro que os líderes hão de dar conta pelas almas que eles estão ali cuidando. Mas isso é a questão de apacentar, de guiar, de orientar, de mostrar o caminho da verdade. Eu estou falando aqui da questão ministerial. Deus depositou algo em você, depositou algo em mim, e este algo é só você, sou somente eu, que irei prestar contas no grande dia do Senhor. O que eu fiz com esta chamada, esta vocação, este ministério que eu recebi,
Eu trabalhei, eu granjeei, eu multipliquei, eu fiz, ou eu permiti que isto fosse abafado, enterrado e levado à total estagnação? Precisamos destacar a responsabilidade ministerial que nós temos. O apóstolo Paulo recebeu um ministério lindo, um ministério de pregar aos gentios, de levar a revelação aos gentios. Eu acho lindo quando ele fala aos coríntios, ele diz assim, ó, ai de mim se eu não pregar este evangelho. Ele diz aos coríntios que foi-lhe imposta esta obrigação. Agora, quem foi que lhe impôs essa obrigação? Quem foi que lhe deu esse ministério? Quem foi que lhe chamou para sua... Quem é que está na mente de Paulo quando ele diz, eu fui obrigado, eu estou debaixo de uma obrigação, de uma sentença, eu tenho que fazer, e ai de mim se eu não fazer, porque eu vou prestar conta, eu vou pagar. Quem é que Paulo tem em mente aqui? Será que é Pedro, o grande líder da igreja de Jerusalém? Será que é Tiago? Será que é João? Ou algum dos outros apóstolos? Quem está na mente de Paulo quando ele fala esse texto? É lógico que é Deus, aquele que lhe confiou o ministério. Então olha que interessante, eu estou debaixo de uma responsabilidade com Deus. Agora, se eu escolho aceitar um jugo independente do juiz, da sentença que haverá sobre este tal líder, essa tal pessoa, eu escolho me submeter a um jugo de um homem, eu escolho obedecer a um mandamento de um homem e desobedecer ao mandamento daquele que está acima do homem, com certeza eu vou cair em dura condenação. Eu vou ser sentenciado por Deus. Eu não sou adepto da insubmissão, da rebeldia e da desobediência. Eu entendo que essas coisas glorificam a Deus, honram a Deus, fazem bem para a nossa alma, fazem bem para o nosso corpo, fazem bem para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Eu entendo que essa é a vontade de Deus, submissão, sujeição, porém, em tudo que não mexe na doutrina de Deus, em tudo que não interfere na vontade de Deus, porque Deus está acima do homem. E quando o homem contraria uma vontade de Deus, então nós devemos fazer a dura escolha de obedecer a Deus e aceitar toda a retaliação, perseguição, levante, que com certeza virá da parte desse líder por não entender a obediência. Este julgará a esse obreiro, essa obreira que vai dizer assim, olha, o senhor está mandando eu não pregar, o senhor está mandando eu não ir, o senhor está mandando eu não fazer, mas Deus me mandou eu fazer e eu vou obedecer a Deus e não vou obedecer ao Senhor. Eu vou repetir o que Pedro falou, está mandando eu me calar, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai agir assim, o que você vai receber? É rebelde, é desobediente, é fora da lei, é insubmisso, é soberbo, aquela coisa toda. Mas, na verdade, o que está sendo dito por estes, que é uma desobediência, na verdade se trata da mais pura, genuína e perfeita obediência ao Senhor. Então, nesse momento, já vai uma palavra de Deus ao seu coração. Descansa, se acalma, procure agradar a Deus. E, inevitavelmente, muitas pessoas se desagradarão disso. Mas você sabe aquilo que foi colocado em sua mão. Zele por isso, faça com toda a dedicação. E Deus certamente te honrará e muito te abençoará. Sobre a questão ministerial do apóstolo Paulo em específico, eu estava lendo agora a palavra de Deus e me chamou a atenção alguns versículos da carta aos Gálatas que o apóstolo Paulo escreveu, alguns dados que ele nos transmite. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura da palavra de Deus. No capítulo 1 e o versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens,
nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo aqui está dizendo que o seu apostolado, o seu ministério apostólico, ele não recebeu de homem algum. Ele não recebeu de Jerusalém, ele não recebeu de homem, ele não recebeu de carne, ele recebeu de Jesus Cristo e de Deus Pai. Vejamos mais alguns textos. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Está ficando cada vez mais complicado a gente assimilar essa cultura do sistema religioso, não é verdade? Olha que interessante. A doutrina que eu ensino, a doutrina que eu prego, a mensagem que eu levo, eu não recebi de homem algum, não. Eu recebi direto de Jesus Cristo. É direto dele. Não tem qualquer interferência, nem qualquer outro mediador. Então, o meu apostolado não foi de homem algum e a palavra que eu prego também não foi de homem algum que eu recebi. Vamos adiante? Versículo 15. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ou seja, recebi o ministério e não busquei permissão alguma para cumpri-lo. Não busquei autorização de homem algum. Não fui em Jerusalém pedir com que eles me dessem ali uma carta que me autorizasse a difundir esta palavra, este ministério. Não, eu tenho de Deus o ministério, tenho de Deus o apostolado, tenho de Deus a doutrina e é eu que vou prestar conta. Ai de mim se eu não for, então eu não preciso pedir permissão. Está entendendo isso? Eu sei que agora, nesse momento, me ouvindo aqui, quem sabe você esteja pensando, mas o meu pastor lá é casca grossa, né? O meu dirigente lá é faca na bota. Se eu ir e ele disser, não vai, e eu ir, eu disser, não, Deus me chamou, Deus me convocou para isso, eu quero agradar a Deus, eu quero obedecer a Deus. Se eu fazer isso, a coisa vai apertar para mim, vai ser paulada atrás de paulada nos cultos, cada culto lá vai ser uma mensagem diferente para me ferir, para me bater, o que vai ser de mim? E pode ser que aqui também esteja alguns destes tais pastores que estejam fazendo exatamente isso. Talvez eles irados vão colocar nos comentários algumas coisas aí, porém, eu quero deixar bem claro que aqui eu não estou de uma forma carnal, expondo estas verdades para atacar de uma forma direta ou indireta algum determinado pastor. Graças a Deus, atualmente, nós temos um pastor que nos confere toda a liberdade para desenvolvermos o nosso ministério com todo o seu apoio, o seu incentivo. Então, isso não é o caso. Eu estou fazendo esse vídeo mesmo para esclarecer pela palavra de Deus a verdade de Deus. E contra a palavra não existe argumento. Se você que está me ouvindo é um desses pastores, xerifes, casca grossa, delegados, que é assim, eu mando, eu deixo, eu não deixo, eu abençoo, amaldiçoo. Se você é um desses e acha que você está certo, eu te convido a se humilhar mediante a palavra de Deus, porque isso está errado. Isso está fora da palavra de Deus. Sua atitude não tem fundamentação na palavra de Deus. E se você for um pastor humilde, um dirigente humilde,
você vai parar de ser um opressor desse obreiro, dessa obreira, que tudo que está querendo é desenvolver o seu ministério na obra de Deus. Se a sua visão é reino, é almas, por que você se incomoda desse camarada estar pregando? Se a tua visão é crescimento da obra, qual é o problema de você enviar os obreiros para fora da tua zona? Será que é reino de Deus mesmo? Será que é almas para Deus mesmo? Ou é pessoas para dentro da tua igreja? Reflita nisso. Vejamos ainda agora mais um texto da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia e acompanhe conosco agora. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu fiz questão de anotar na minha Bíblia o significado desse apacentai aqui no original. Sabe o que significa apacentar no original? É o seguinte: cuidar, reger, prover pasto, nutrir. É isso que um pastor deve fazer com o rebanho de Deus. Prover pasto, dar alimento, cuidar e nutrir. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força. Sabe o que força é no original grego aqui? Força no original eu anotei aqui, constrangimento, obrigação. Então, apacentai, não por constrangimento. Se tu ir, eu vou fazer isso contigo aqui. Se tu não ir, eu vou... Não é por força, não é por ameaça, não é por obrigação. Se tu ir, tirei tu da escala. Não vai mais trabalhar, não vai ter mais oportunidade. Dá aqui a tua carteira, dá aqui o teu cargo, tu não vai mais desenvolver em rebeldia e desobediência. Não é por força, não é por obrigação, não é por constrangimento. Assim deve proceder um pastor de Deus, um presbítero de Deus, um líder de Deus. O que mais que diz o texto? Nem por torpe ganância. Por que você não quer que esse obreiro vá para as outras igrejas? Por que você não quer que esse cantor cante nas outras igrejas? Você está com medo de perder ele? Está com medo de perder o dízimo dele? Você está com medo de perder a oferta dele? Fala para mim nos comentários. Por que você não está deixando esse obreiro, essa obreira, desenvolver o seu ministério em outros lugares, em outras igrejas? Está com medo de perder? Vamos avante. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Você que é pastor precisa entender. Esse obreiro, embora a gente até numa questão amigável, eclesiástica, pode dizer o meu obreiro, a minha obreira, meu membro, nós precisamos, por revelação, por um grau maior de entendimento, compreender que o obreiro não é seu, não é meu, não é da igreja. O obreiro é primeiro de Deus. Você não tem o domínio sobre este. Você não tem esse poder, esse direito, essa autoridade. Você recebeu autoridade para governar a igreja
E essa autoridade está fazendo você cair no laço do autoritarismo. Eu sei o que é autoridade espiritual. Tem pastor, tem líder que tem autoridade espiritual. Eles não precisam impor, eles não precisam obrigar, eles não precisam falar em tom rígido, alterar a voz. Não, mas a própria postura deles, o posicionamento deles, o procedimento deles na igreja, faz com que a igreja lhes respeite. Eles têm autoridade espiritual. E autoridade espiritual é diferente de autoritarismo. Tem pastor que tem autoridade espiritual e tem pastor que não tem autoridade espiritual e quer ser autoritário. Quer mandar e desmandar, quer fazer e desfazer com coisas que não está na sua alçada. Como, por exemplo, ministérios. Ministérios é entre obreiro e Deus. São coisas que um pastor, um líder, não tem que colocar o seu dedo, porque está relacionado entre o obreiro e Deus. É algo que ele vai prestar conta, é algo que ele precisa cumprir. Então, querer interferir nisso é problema na certa. Os irmãos estão entendendo isso? Não deve agir como um dominador, não tendo domínio sobre o rebanho, mas, como é que diz o texto? Servindo de exemplo ao rebanho. É aquilo que eu falei, sua postura, posicionamento, dar um bom testemunho, vida no altar. Não precisa ficar com medo. Teu obreiro vai pregar e vai voltar para a sua igreja, porque você é um homem de Deus, dá um bom testemunho, tem um exemplo, um caráter. Não precisa ficar com medo dessa cantora da tua igreja, ela cantar na tua igreja. É só você fazer as coisas direitinho, trabalhar. Para de olhar a obra de Deus com essa questão empresarial. Vão oferecer mais, vão... Para de tratar as pessoas como um produto. Para de tratar os teus obreiros como um produto, que alguém vai oferecer mais, vai comprar de você e você vai perder. Não. Seja um homem de Deus, um servo de Deus, alguém que está na vontade de Deus, e Deus vai manter do seu lado aqueles que é para estar do seu lado, lhe ombreando, lhe ajudando, estando ali lhe apoiando. Está entendendo? Você não precisa usar de artimanha, de domínio, porque é aquela coisa, né? Aquela coisa. Tu tenta pegar uma água, né? E apertar a água com a mão, né? A água que é o símbolo do Espírito Santo. Então vamos supor que essa água seja um ministério. Tenta prender, tenta apertar. É o que acontece em muitas igrejas. Vai apertando, não, vai ficar aqui. Não vou deixar desenvolver. Não vai pregar em lugar nenhum, não vai ensinar em lugar nenhum, não vai cantar em lugar nenhum. Vai ficar aqui na minha igreja. Quando tu aperta, ela sai pelas frestas dos dedos. E você não pode controlar. Aí você quis segurar e é quando você perdeu. Então abra o teu olho, pastor. Abra o teu olho, dirigente, para você não perder gente boa que está do teu lado. São teus amigos, são tuas amigas, te servindo, te ajudando e fazendo com que a igreja que você administra seja uma igreja mais espiritual. Não erre e não fale com estes, que você pode estar cometendo uma besteira irreversível para com a sua vida e trabalho na obra do Senhor. E chegando aqui nessa parte conclusiva, meus irmãos, eu quero deixar aqui o que eu acho que deve acontecer para que haja algo louvável aos olhos de Deus. Eu entendo que aquele que recebe convites, agendas, ele não deve se tornar um orgulhoso, um soberbo. Ninguém me manda, ninguém me governa, ninguém me segura, porque eu aprendi a palavra de Deus, ninguém pode me dominar está errado. Então, eu acho que a gente tem que ser espiritual. A gente tem que saber lidar com a situação e sermos espirituais. É claro que falando isso, eu não estou dizendo que você vai negligenciar aquilo que Deus colocou na sua mão que você tem que fazer. Se você fizer isso, você vai pagar caro por isso, porque você tem um compromisso com Deus, o Deus que te escolheu, te chamou para o ministério. Mas eu acho assim que deve haver um contato amigável entre líder e liderado.
sempre é bom uma conversa, o respeito mútuo faz muito bem. Então, se a sua liderança lhe pediu, lhe solicitou que você avise, que você notifique onde você vai, para você não ser um aventureiro, some da igreja, né? Tenha o bom senso, né? Você está ali participando de um corpo, não há problema algum em notificar, em avisar, né, o seu pastor quanto à sua saída, até para que ele também notifique a igreja, e a igreja não fique pensando mal a seu respeito. Cadê o fulano, não vem no culto, né? Quer ser pregador, mas não pega o culto nem na sua própria igreja, começa aqueles boatos e coisas. Então, notifique, né? Se ele lhe solicitar, se ele lhe pedir, ele vai passar para a igreja isso, fulano de tal está pregando, fulana de tal está cantando, e aquilo vai ficar um ambiente, não, está fazendo a obra, por isso vai ficar um ambiente legal, prazeroso e um convívio espiritual. E você que tem um ministério itinerante, tenha o bom senso, né? Procure dar, na medida do possível, um exemplo na congregação que você está. Se você não está pregando, você não tem uma agenda, você não tem um convite, por que você não vai na escola bíblica da sua igreja? Por que você não vai no culto de doutrina ouvir o seu pastor, né? Meus irmãos, o meu exemplo, né? A minha vida, como é que eu trabalho? Eu tenho assim uma forma de administrar isso, como eu lido com o ensino, palavra. O bom senso me prega isso, que eu devo estar no culto de doutrina, ouvir o meu pastor pregar para mim, ouvir os meus líderes pregar para mim, me orientar, me aconselhar, falar da palavra de Deus para a minha vida. Eu entendo que isso é exemplo, isso é bom senso. Escola bíblica está presente. Aí os demais dias a gente vai, prega, ministra e temos tido bom incentivo, bom relacionamento com a nossa liderança. Eu acho que o respeito vale muito, eu acho que aquele respeito, aquela consideração um para com o outro, funções diferentes, um pastoreia, apacenta, o outro evangeliza, ganha almas, enfim, faz com que o reino de Deus cresça em outro lugar. Eu acho que deve haver uma unidade entre estes. Ambos são servos de Deus, ambos trabalham para o reino de Deus, e esse respeito, ele é tão raro, mas é tão necessário em nossos dias. Eu quero deixar essa palavra à sua vida nesta oportunidade. Pegue ela, guarde no seu coração, entenda, você que é obreiro, ande na linha, seja submisso, não seja um rebelde, não seja desobediente, dê bom testemunho na congregação, vá para o culto de doutrina, vá para a escola bíblica, faça de tudo para ajudar a igreja que você congrega, sem negligenciar o seu ministério que você recebeu diretamente de Deus, se é que você recebeu, né? Não estou falando aqui questões de aventureiro, estou falando de quem realmente tem um ministério de Deus. E você, pastor, meu amigo, servo de Deus, homem de Deus, tenha esse entendimento. Você foi posto para cuidar, para nutrir, para apacentar, para fazer com que aqueles que estão na sua igreja sejam encaminhados devidamente para a presença de Deus. Cuide do rebanho de Deus, não como um dominador, não por força, mas dando o exemplo, mostrando o caminho, ganhando a confiança e o respeito dos seus liderados pelos teus bons procedimentos. A igreja te enxergará como um homem de Deus e jamais se levantará contra a unção que está sobre a sua vida. Quando você se comportar devidamente como um ungido do Senhor, que não vai na força do braço, mas no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida no nome santo de Jesus. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.